Boa noite, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao estudo da noite de hoje, segunda-feira, 23 de agosto de 2021, mais uma semana começando e nós aqui presentes na página Espíritas no Ar. Se você é novo aqui na página, saiba que a caixa de comentários está aberta para você deixar suas considerações no momento em que quiser e esses vídeos ficarão gravados aqui na página, então é só você assistir, reassistir, compartilhar quantas vezes quiser. E nós também estamos no Instagram, no mesmo @Espíritas no Ar, e lá nós sempre estamos lembrando dos estudos aqui da semana, todas as segundas e quintas-feiras, ok? Bom, o tema de hoje vai ser um tema bem extenso, então eu não vou ficar me prolongando aqui, já que a gente vai falar sobre o casamento na visão espírita, mas eu também trouxe outros materiais complementares, ok? E esse tema geralmente é feito nas casas espíritas falando sobre o casamento e o divórcio. Mas como eu acho que eu já trouxe um material assim bastante diverso e que eu acho que vai ficar no tempo contado que a gente tem aqui de mais ou menos 1 hora, hoje eu vou focar somente no casamento na visão espírita, beleza? Então vamos lá. O que significa casar-se? O casamento, no significado de um dicionário propriamente dito, significa que é uma união eventuada de modo voluntário entre duas pessoas e é sancionada de acordo com a lei, dando origem a uma família. Então aqui a gente pode destacar várias palavras em negrito. De modo voluntário, ou seja, duas pessoas têm que estar dispostas a se casar. Duas pessoas, ou seja, a poligamia, por exemplo, não é reconhecida por lei, principalmente no nosso país, Brasil, sancionada de acordo com a lei, ou seja, tem que estar fundamentado numa base jurídica, formando uma família. O que aqui também é um conceito bem diverso, porque a gente sabe que o nosso senso comum e, enfim, as leis, principalmente no Brasil, configuram família apenas como um casal heterossexual. Então aqui a gente já tem 4 conceitos, 4 itens-chave num dicionário, né? Numa desconstrução. Nesse casamento, esse vínculo é reconhecido pelo Estado, enquanto que na união estável é necessário que o casal passe a viver junto. Esse último não altera o estado civil. Então a gente sabe que tem muitos casais que são casados no papel e há muito tempo eles já não vivem juntos, ou seja, aquilo ali já está sendo só para sustentar uma lei ou viver de aparência. E como a gente também sabe que tem casais que não são fundamentados numa lei, né, num papel assinado propriamente dito, mas que aquilo ali se configura numa comunhão de amor, numa comunhão de pensamentos, numa comunhão de reciprocidade, às vezes muito maior do que aquilo fundamentado em lei. Então aqui pra mim, hoje a gente vai falar sobre o casamento espiritual, o casamento em que o amor é maior do que um papel. Mas claro que pra gente, pra muitas pessoas, esse papel é uma conquista muito importante, principalmente em se tratando de fundamentar essas leis, buscar os seus direitos jurídicos, lutar por esse reconhecimento. Então, por exemplo, morar aqui fora, a gente sabe que se a gente tá com o nosso cônjuge e vai acompanhar essa pessoa, a gente tem que estar fundamentado em leis. Então, as leis também são importantes. Então, eu acho que o sentimento e as leis têm que caminhar juntas. Queria dar boa noite ao Rainer, que tá sempre conosco aqui. A Lorena, bem-vinda, amiga. Sônia Menezes está online, Marlene Xavier, papai. Então, muito obrigado, pessoal. Deixem suas contribuições aí nos comentários, beleza? Bom, falando um pouco sobre esse papel do casamento e do amor, que nem sempre uma coisa está ligada à outra, como a gente falou, tem uma frase de Machado de Assis, que diz que Deus, para a felicidade do homem, inventou a fé e o amor. O diabo invejoso fez o homem confundir fé com religião e amor com casamento. E aqui, claro, que é um jogo de palavras, porque, como a gente comentou, nem sempre a fé está dentro das igrejas, como a gente já sabe disso. E nem sempre o amor tá de mão dadas com o casamento, igual a gente comentou agora. O ideal é que estejam. Então, que a gente lute e busque tentar entender como aplicar isso nas nossas vidas. Mas eu acho muito curioso isso que ele falou. Então, hoje aqui a gente vai falar dos vieses religiosos, econômicos, culturais, sexuais, papéis de gênero,
muitas questões que permeiam o cerne do casamento na nossa contemporaneidade, dando um enfoque pro nosso lado ocidental, tá? Que a gente sabe que o lado oriental é completamente diferente, mas que a gente vai falar brevemente para não deixar isso de lado, principalmente numa questão atual e urgente, por exemplo, de países como o Afeganistão agora, que estão sofrendo com a ocupação do Talibã. Então, gente, o espiritismo ele é muito atual, mas a gente também não pode deixar de lado de consumir informações, literatura, buscar outras fontes científicas, principalmente, para a gente não deixar de nenhum lado de fora, né? Então, vamos lá, vamos contextualizar o Ocidente. Gente, deixem aí nos comentários se eu tô falando muito rápido, se a voz tá boa, enfim, se tem alguma coisa aqui que eu possa melhorar, tá? No Ocidente, uma coisa que me acendeu a chave, assim, que eu primeiramente pensei foi que ainda estamos numa luta por um casamento mais igualitário, principalmente se tratando dos casamentos homoafetivos. A Holanda, a Bélgica, a Argentina, alguns estados dos Estados Unidos, África do Sul, já reconheceram essa união. O espiritismo, eu acho que ele não pontua exatamente se é um homem ou uma mulher, tá? A gente vai falar mais lá pra frente, mas eu acho que numa comunhão onde tem o respeito baseado um casamento baseado no respeito, baseado no amor, baseado na reciprocidade, isso pouco importa. Então a gente tem que falar que é uma luta muito importante, principalmente porque as pessoas têm os seus direitos negados por causa de religiões que ainda acreditam que elas estão superiores às leis. E o espiritismo diz que nós temos que andar de acordo com a ciência e assim a sociedade vai evoluindo gradativamente, né? Então, certos costumes vão sendo deixados de lado. O espiritismo é uma religião e é uma filosofia junto, né? Então, aquelas religiões que estão acima de um estado laico muitas vezes complicam que certas pessoas tenham acesso aos seus direitos, tenham seus direitos resguardados. E perante as leis nós somos todos iguais. Mas a gente sabe que infelizmente não é bem assim. Então, no Brasil, desde o dia 14 de maio de 2013, através da Resolução 175, publicada pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, o casamento homoafetivo passou a valer em todo o seu território como união estável, né? A lei ainda não foi aprovada, mas garante os direitos na prática, porque tem uma diferença entre o casamento e a união estável. A gente falou que a união estável é quando a pessoa mora junto, né? Mas ainda assim, essa união estável ela começa a garantir os direitos na prática que muitas vezes os cônjuges, os casais homossexuais, eles não tinham. Por exemplo, adotar uma criança junto, ter o direito à herança, pensão, seguro-saúde, conta conjunta ou até mesmo quando um ente querido tá doente, a pessoa é impossibilitada de visitar outra no hospital. Opa, apertei meu relógio aqui. E muitas vezes a gente vê como a hipocrisia ela tá fundamentada nos casais, no casamento, por exemplo. Quantas crianças estão jogadas, né? Quantos pais renegaram o direito de serem pais, né? O direito não, a responsabilidade de serem pais, os deveres da paternidade, que a gente sabe que é um dom, uma bênção, mas também é um compromisso muito grande na espiritualidade. E abandonaram uma criança, por exemplo, e tantas famílias querem adotar, famílias LGBT querem adotar a criança e são impedidos. Então, gente, pra mim o amor desconhece sexo, desconhece tudo. Quem consegue julgar uma pessoa baseada na orientação sexual dela, pra mim não aprendeu nada, principalmente nada com o que Jesus veio ensinar, né? Então, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não falou o próximo heterossexual, tá? Então eles passaram a ter esses direitos resguardados. Esse foi um ponto, tá? Outra coisa que eu pensei foi no casamento arranjado, pensando em vistos, pensando na possibilidade material. A gente sabe que tem muita gente que às vezes faz isso porque quer mudar de vida, quer estar vivendo uma situação muito difícil. Aqui eu não vou julgar
o que eu queria apontar é que como isso é banal. Por exemplo, eu coloquei casamento, vistos, alguma coisa. A primeira coisa que aparece no Google é: quero me casar com um americano. Como me casar com um americano? Então, gente, o casamento é um negócio também, né? É uma oportunidade de uma pessoa sair daquela situação que ela tá vivendo e abrir portas para ela. Mas isso claramente virou um negócio, porque onde há oferta é porque tem procura. Então, gente, basta pesquisar assim bem brevemente que você acha agências que dão como encontrar seu par perfeito, como conseguir o tão sonhado green card, né? Então, enfim, a gente não julga quem faz isso, a gente julga como se tornou banal, né? Banalidade de um contrato assinado por ambas as partes. O outro ponto que eu pensei ontem foi sobre a indústria dos casamentos nos Estados Unidos, que movimenta, gente, bilhões de dólares. E isso mudou muito durante agora na pandemia, né? Porque as pessoas tiveram que adiar o seu sonho. Eu não tenho nada contra quem decide não fazer festa ou quem dá um festão, tá, gente? Isso é totalmente pessoal. Eu mesma tive uma cerimônia bem íntima, mas foi por conta de dinheiro, tempo, enfim, N coisas. Mas não é uma coisa, nunca pensei em nada luxuoso. O que aqui como a gente vê que isso é fomentado pela mídia, e aí às vezes a gente tem que parar pra pensar, será que eu sempre quis um casamento luxuoso ou será que eu fui induzida a isso? Então, será que eu tô tomando as minhas escolhas conscientemente ou isso foi uma coisa que foi talvez imposta a mim? Só pra gente parar pra pensar, ó. Os Estados Unidos, você é julgado por causa do tamanho da pedra, do anel que você recebe de noivado. Você tem que participar de muitos jantares de ensaio, vestidos caríssimos, festa, viagem, dívidas. Então, é um padrão muito difícil de manter, principalmente se você tá vivendo essas aparências. Claro que vamos imaginar que eu sou uma pessoa que quero um casamento mais simples, eu não me importo com essas tradições. E aí, às vezes, no meu círculo social, essas pessoas vão me julgar, por exemplo, nossa, mas o seu anel é muito pequeno, nossa, você não vai contratar, você não vai pegar o vestido de tal designer, sabe? Às vezes a gente se sente pressionado para pertencer e ser validado por um grupo. E isso ali é muito cultural deles. Eu achei, assim, dezenas e dezenas de reportagens aqui na internet. E alimentados pela mídia, né? Como a gente falou. Por exemplo, esses programas de emagrecimento para caber no vestido. Gente, se você quer emagrecer porque você precisa, ou por questão de saúde, ou por questão de estética, ótimo, vai. Se você tá feliz com o seu corpo do jeito que você tá, ótimo. Mas a gente também não pode parar pra pensar que isso também tem um viés gordofóbico. Porque você só vai casar se você estiver magra e bonita no seu vestido. Então, quantas pessoas também se sentem invalidadas por essa escolha, né? Então, programas de emagrecimento, né? Desses vestidos caríssimos, cerimonialistas, enfim. É uma cultura muito materialista, né? Isso a gente não pode negar. E pesquisando sobre isso, tem a Paris Hilton, que é aquela socialite, que ela é bem famosa nos Estados Unidos. Ela tá com 40 anos e vai se casar, né, pela primeira vez. Não sei porque eu falei que ela tá com 40 anos, só deixei essa informação aqui. Essa informação não é relevante, tá, gente, a idade dela. Ela tá se casando, talvez foi porque eu não sei se ela já se casou antes, ou se é o terceiro casamento dela, enfim. Ela vai usar 10 vestidos de noiva no seu casamento e terá 3 dias de duração. Ótimo, é uma ostentação, é isso que ela quer, é isso que ela acha importante, ok. O que eu quis pontuar dessa notícia eu quero que meus fãs vejam, ou seja, a validação de terceiros, que eu encontrei o meu príncipe encantado e meu final feliz de conto de fadas. Ou seja, o meu príncipe encantado, o meu final feliz, que a gente não sabe se esse vai ser o último casamento dela, porque a gente não sabe em que isso tá fundamentado, que são só especulações. E o meu final feliz de conto de fadas, ou seja, a pessoa não vai ter um final feliz da vida real dela. Ela tá projetando no outro, na pessoa com que ela vai se casar, um príncipe encantado, né? Aquela pessoa ali, ela tem que ter as qualidades de uma pessoa que não é perfeita, de uma pessoa que não é real, porque as pessoas dos contos de fadas, elas não são reais, né? Elas são inventadas, elas são idealizadas, e aqui a gente tá falando de vidas reais. Então, principalmente num casamento, gente, quando a gente casa, e isso eu aprendi na prática, porque não existe uma receita de um casamento perfeito, é que a gente não
pode idealizar o outro, a gente não pode esperar que o outro seja do jeito que a gente quer. O outro é do jeito que a gente é. E aqui, imagina a pressão desse rapaz, porque não basta as expectativas que ela colocou nele, basta as expectativas que a sociedade inteira tá esperando que ele seja. Principalmente ela, que vem de uma família muito rica. Ou seja, imagina gastar tudo isso num casamento, mostrar que eles são felicíssimos, que eles estão plenos e felizes, e aí separar, entendeu? Então mexe com o imaginário das pessoas. Também que as pessoas só podem casar quando elas encontrarem o príncipe encantado no conto de fadas, né? Achei muito interessante. E falando sobre a perfeição no casamento, logo me veio na cabeça uma crônica, um conto do Nelson Rodrigues que chama Escorpião de Banheiro. Eu não vou ler aqui pra vocês, mas é o meu conto preferido deles. Vou contar brevemente. Eu não lembro o nome do casal, mas era um casal e eles viviam juntos e eles se odiavam muito. Se odiavam demais. Eles viviam de arranca-rabo, viviam brigando, viviam se batendo. E aí um dia eles separaram. Falaram, eu não volto pra fulana nunca mais. E o que eu acho muito interessante do Nelson Rodrigues, que pontuando nos dias de hoje, ele é um autor completamente machista, né? Completamente sexista, mas ele é muito real. E ele é muito cruel na realidade. Então a gente vê aquilo ali acontecendo. Talvez hoje ele teria que mudar um pouco os conceitos dele, mas em se tratando das relações sociais, a gente não mudou nada. E aí eles se odiavam e aí eles falaram, eu nunca mais vou voltar pra você. Eu prefiro virar um mico de circo do que ter você de volta. E aí esse rapaz, ele conheceu uma mulher. E essa mulher, gente, ela era um anjo de candor. Eu lembro dele escrevendo. Ela era um anjo completamente diferente da bruxa que era ex dele. E eles gostavam das mesmas coisas, e a conversa fluía, e ela era muito cândida e muito pura, e eles gostavam da mesma sobremesa, dos mesmos assuntos, enfim, foi uma conectividade muito grande. E aí, imediatamente, eles ficaram noivos. E aí, um dia no bar, ele confessa, assim, depois de algumas cervejas para um amigo dele, que ele fala, eu gosto muito da fulana, mas a vida tá muito chata, porque... Ele começa a duvidar das questões, das intenções dele nesse casamento, porque ele viu que eles eram tão iguais que não tinha um atrito ali. Então ele sentia falta de um pouquinho de atrito, pelo menos, porque virou tudo muito monótono, não tinha mais conexão. Tinha tanta conexão que meio que já não se completava mais. E aí esse amigo fala pra ele, sua ex tá falando por aí que se você quiser ela de volta, ela te aceita. E aí, já botou a pulga atrás da orelha dele, ele ficou doido. Então, no dia do casamento dele, ele ainda assim não desistiu, foi até o final com a noiva, porque ele gostava muito da noiva, mas apesar de já estar meio enjoado, a ex liga pra ele e fala assim, olha, eu vou estar te esperando aqui em casa e vou deixar a chave embaixo do tapete, você só apareça. E ele foi. Na hora da noite de núpcias, de consumar com a atual dele, que ele casou, ele volta pra ex. E num acesso, assim, de saudade, de muito querer, muito desejo, ele abraça ela com tanto amor, com tanta vontade, que ele acaba sufocando ela e ela morre nos braços dele. Então, gente, é um final trágico, mas que aí a gente vê que não existe perfeição. Não existe perfeição no casamento. Claro que se você, aqui nesse nível de brigas e contendas e discussões, é melhor, às vezes, separar. Mas quando a pessoa muda a mentalidade, tudo muda. Então, ele precisou perder aquela pessoa ali para perceber que ele precisava dela. Porque o que a gente quer não é uma pessoa perfeita. É a pessoa que faz a gente feliz, né? Então, eu acho muito interessante esse conto. Eu pensei, assim, imediatamente nele, porque eu gosto muito do Nelson Rodrigues. Aí a gente falou aqui do anel de noivado, né? Lá nos Estados Unidos. E coincidentemente, ontem eu e meu marido a gente assistiu Diamante de Sangue. Diamante de Sangue é um filme do Leonardo DiCaprio muito bom. Não sei se vocês já viram. Se vocês não viram, procura. Que falam sobre como a milícia tomou conta em Serra Leoa sobre o tráfico de diamantes. Então eles meio que... Tá tendo uma guerra civil. E aí eles invadem aldeias, né? Eles matam, destroem essas pessoas, degolam, fazem o que vocês puderem imaginar de horror, que aqui não é o intuito, só para obrigarem essas pessoas a trabalharem nessas minas e extraírem diamantes. Então o filme é uma crítica assim, muito crua sobre a situação, é uma situação muito
desesperadora, assim, absurda. E aí no ponto é que como é que para quem que esses diamantes estão sendo extraídos? Porque não são para as próprias pessoas ali. São para eles venderem para quem? Estados Unidos, Europa. Então, se isso acontece, são porque pessoas compram. E aqui um anel de noivado na Tiffany, que é uma joalheria muito famosa nos Estados Unidos. Eu não sei a procedência dos diamantes deles, mas só para vocês saberem, um anel aqui do mais simples que eu achei aqui no site, eu não tô brincando, custa R$268 mil. Então, assim, é uma desigualdade absurda, porque provavelmente a maioria dos brasileiros, sei lá, 60%, 70%, 80%, nunca vão ter esse dinheiro a vida toda trabalhando de domingo a domingo. E tem gente que, se você tem dinheiro e você tá feliz, e isso é importante pra você, ótimo, mas R$268 mil num diamante, às vezes fala mais sobre o diamante do que sobre o relacionamento. Né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu não tô inventando, tá, gente? Eu tirei um print, site da Tiffany & Co. Tem joias, anel de noivado, eles são famosos por anéis de noivado, eles são muito cobiçados. Então, 268 mil foi o mais baratinho que eu achei, eu não fiquei pesquisando. Peso em quilates 2. Aí falam sobre a pedra, lapidação, blá, blá, blá. E a gente sabe que tem anéis muito mais caros que isso. Então, no meu ponto de vista, 268 mil no anel, eu não daria nem se eu tivesse dinheiro. Eu acho uma tamanha futilidade. Mas tem gente que dá. E não problematiza isso, como a gente tá fazendo aqui. Eu também pensei na contemporaneidade, naquela música do Amado Batista, que ele fala sobre o casamento forçado. Me uni a alguém que eu não queria, forçado pelas leis e a família, me arrependo tanto do que fiz. Se houvesse outra vida eu queria, para poder viver de novo consciente, ter a vida um pouco livre, independente, escolher tudo que eu quis, ser um homem, ser maduro e ser feliz. Até escorreu uma lágrima, gente, de pena dele. Porque se ele acha que ele tá num casamento forçado, a gente vai falar das questões de papel de gênero agora, das mulheres que estão em casamentos forçados. A mulher, ela tem que ser submissa e obediente. Sabe quem falou isso? Não sou eu, é a Bíblia. A Bíblia ordena que a mulher seja submissa ao marido, tá? Em Efésios 5, 22 e 23. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador, com S maiúsculo. Então, hoje em dia, a gente vê muitas mulheres na política, muitas mulheres que são personalidades, e aí elas são de determinadas religiões, que às vezes pregam isso exatamente como está escrito, e influenciam muitas vezes a mulheres ficarem em casamentos infelizes, porque na Bíblia está escrito isso. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da fé no vosso Senhor. Colossenses 3,18. Ou seja, eu vou ter que ser submissa ao meu marido porque eu acredito em Deus, porque eu tenho fé em Deus. Então, assim, ainda é o jeito que muitas pessoas pensam, porque elas leem exatamente isso que está escrito, não tem nenhum tipo de interpretação, ou cada pessoa interpreta o que quer, e a gente sabe que na Bíblia tem várias brechas que as pessoas usam delas para serem preconceituosas com outras religiões, com outras pessoas, até mesmo aqui com as mulheres, sem se questionar se isso tá certo ou errado. Eu basicamente acho a Bíblia muito interessante. Se a gente quiser ler um livro assim de história, não sei, porque eu não consigo levar essas duas frases a sério. Não consigo. Graças a Deus o espiritismo existe pra mim, gente, porque pra mim não tem condição. Nossa, meu cabelo tá igual uma de doida. Minha mãe falou, diamantes vendidos para joalheiros belgas. Sim. No filme eu acho que eles são holandeses, mas enfim, é isso. Então, por que isso está no imaginário coletivo da mulher ser submissa e obediente? Porque desde sempre, como a gente está numa sociedade patriarcal e a Igreja Católica meio que selecionou exatamente o que deveria estar escrito na Bíblia, né? Porque a gente sabe que a Bíblia passou por 300 mil reformulações, por 500 mil edições, a gente sabe-se lá o que foi tirado da Bíblia.
Então, gente, aqui o problema não é a Bíblia em si, o problema é como ela está configurada atualmente, que ela não está acompanhando as questões sociais. Então, na sociedade patriarcal, desde cedo a gente define os papéis de gênero das meninas e das mulheres. Por quê? Quando você tem a sua filha, o que você dá pra ela de presente? Um conjuntinho de panela, pra ela aprender a cozinhar, pra ela brincar de casinha. Você não dá pra sua filha... Eu não fui criada assim, tá, gente? Eu fui criada com muitos livros, eu fui criada desenhando muito, viajando muito, conversando muito com os meus pais. Mas a gente sabe que tem casas que as pessoas... É só a gente parar pra pensar que os meninos, eles ganham carros, eles ganham super-heróis, eles ganham, não sei, conjuntos espaciais. E as meninas ficam restritas nesse imaginário desde cedo, né? Maquiagem, a cuidar muito da aparência, cuidar da casa. É isso que é esperado de nós. Tanto que hoje ainda se fala, né? Ah, já tá pronta pra casar porque aprendeu a cozinhar, né? Como se meu marido também não pudesse ter aprendido a cozinhar. Então, desde cedo, a gente tá pensando em cuidar do lar, lavar, passar, cozinhar, criar os filhos, abdicar dos estudos e trabalho, não conseguir conquistar a sua independência financeira. Gente, o feminismo aqui pra mim não é que a mulher ela não possa ficar em casa e não possa cuidar dos filhos. O feminismo aqui pra mim é quando a mulher decide fazer isso. Por conta própria, porque ela decidiu que ela vai abdicar de sair de casa, de ter a independência dela financeira e trabalhar, enfim, seguir a carreira profissional para ficar com os filhos. Aí tudo bem. Aqui a gente está criticando o que é imposto por uma sociedade, o que é esperado que a mulher faça, que é uma falácia. Ainda no papel feminino, a gente não pode deixar de falar que em muitos casamentos nos quais as mulheres assim casaram ou que foram forçadas ou que saíram de casa, sobre a violência doméstica, sobre os abusos verbais, físicos, estupros que acontecem dentro de casa. Aqui no G1, notícia do dia de maio de 2021. Então a pesquisa era de 2020. Brasil teve 105 mil denúncias de violência contra a mulher em 2020. Pandemia é fator, diz Damares. Isso são dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, gente, a mulher não tá segura nem dentro de casa. Ela não tá segura nem dentro de casa, porque às vezes ela tem um marido violento, às vezes ela tem um marido ciumento, às vezes ela tem um marido abusivo. Sabe-se lá o que acontece com essas mulheres. E quando elas tentam... denunciar, levar pra frente essa denúncia, correndo risco de ser... Porque tem muita gente que fala, por que não denunciou? Porque às vezes o cônjuge tá ameaçando a mulher, a família dela, os filhos. Quantos casos a gente não vê do cônjuge que não aceitou um término e implicou as crianças num fim triste ou tirou a própria vida? Enfim, gente, é bem complicado isso, né? Ou quando a mulher ainda é desacreditada, né? Aqui também a gente tem que falar do duplo papel da mulher. Minha mãe falou de mulheres que ainda têm dupla jornada de trabalho, mulheres que são mãe e pai ao mesmo tempo. Porque quando o pai da criança, ele leva pro parquinho, ele compra a roupinha, ele é o herói. Mas a mulher, quando faz isso, ela não faz mais que obrigação. Então, a gente tem que definir que quando você é mãe, quando você é pai, quando você tá num casamento, e eu não sou mãe ainda, eu não tenho filhos, tem que ser uma responsabilidade de ambas as partes. E a gente sabe que não é isso que acontece. Quantas mães solteiras criando crianças, né? Ou às vezes a mãe ficou sobrecarregada, tem que trabalhar, e quem fazem os papéis de pai e mãe são os avós, porque um pai é ausente, né? A gente sabe que tem muitos pais que criam as crianças e que são... quando a mulher também não quis, mas, gente, isso não é... A gente não tá falando da exceção aqui, a gente tá falando da regra. E a regra são esses dados, são essas informações que a gente tem aqui em estudo, ó. Outro estudo importante. Às vezes, outro estudo não, vou falar do estudo mais abaixo. Num relacionamento também no qual a mulher é vista como um troféu a ser ostentado pelo marido, né? Às vezes casou com uma mulher assim muito bonitona, enfim, que é muito olhada. Então, às vezes a mulher corre o risco até de ser de bonita, gente. Até um fardo é ser bonita, porque
Às vezes o marido é violento, fala que não vai sair com aquela roupa, depois começa a isolar a mulher de não falar com os amigos, não falar com amigos homens, mexe nas redes sociais, troca a senha, daqui a pouco a mulher não tá saindo de casa. Então a gente tem que começar a perceber esses sinais de abuso, né? E é mais um dado aqui, ó. Crianças prometidas ao marido como forma de quitação de dívidas. Então, seria o casamento infantil, que não acontece só nos países longe das nossas vistas, não. Acontece no Brasil e eu vou trazer dados só do Brasil, tá, gente? Eu não quero criticar outras religiões, outras culturas aqui. Então, por isso que o meu foco aqui é o Brasil. A gente já tá entrando na parte espírita, tá, gente? Meia hora de palestra já que eu tô falando pra caramba. Sustentam a família e cuidam de tudo. Exatamente. Mulheres que têm dupla jornada de trabalho. Sobre o casamento infantil. Juridicamente entendido como a união na infância e adolescência formal. Ou seja, aqui a gente tá vendo que às vezes isso tá baseado numa lei. Não entendi. Formal ou informal com adultos ou indivíduos de idade inferior a 18 anos. Ou seja, às vezes é um adulto e uma pessoa com idade inferior a 18 anos ou duas pessoas com idade inferior a 18 anos. Então, cerca de 36% das mulheres com idade entre 20 a 24 casaram-se antes dos 18 anos. Isso aqui eu já acho um dado interessante, porque a gente acha que, assim, a gente espera que a mulher amadureça mais cedo, né? A gente não falou da sociedade patriarcal, então com 18 anos ela sabia das escolhas dela. Gente, eu com 18 anos estava com a minha cabeça lá no mundo da lua. Por mais que eu tivesse toda o a sustento, né, que meus pais me deram, toda a educação aqui, trazendo bastante dados. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho acesso, né, tive escolaridade, mas ainda assim, emocionalmente, quando que eu iria me casar com 18 anos na minha vida? Eu não sou a mesma pessoa nem do ano passado, que dirá quando eu tinha 18 anos, que isso foram há 9 anos atrás, bastante anos atrás. Então, imagina essas crianças nessa situação pra mim, né? E 88 mil meninas e meninos, então são meninos também, tá? Com idades entre 10 e 14 anos, estão em uniões consensuais, ou seja, disseram que sim, civis e ou religiosas. Dados que colocam o país em primeiro lugar na América Latina e quarto lugar no mundo em incidência de casamento precoce. Gente, isso aqui, ó, é um dado, tá? Eu trouxe um estudo aqui de 148 páginas, um PDF. Chama Child and Adolescent Marriage in Brazil. Dados de casamento sobre crianças e adolescentes no Brasil. O estudo chama She Goes With Me in My Boat. Ela vai comigo no meu barco. Esse é um estudo do Instituto Promundo. Promundo US, dos Estados Unidos. Então, ó, 148 páginas, gente, ó. Tô mostrando pra vocês. 148 páginas. Infelizmente tá em inglês, mas se alguém se interessar e quiser ler, eu mostro, tá? Ai, meu Deus. Foi baseado em vários artigos, porque eu peguei grande parte desses estudos aqui hoje de situações jurídicas. Esse título vem de uma citação de um marido em Belém, se referindo à expectativa de novas esposas de seguirem os seus maridos. She goes with me in my boat. Ela vai comigo no meu barco, né? É também de importância simbólica que o rio e a cultura dos barcos e transportes em Belém, a capital da cidade da Amazônia. Rio da Amazônia. Então, a gente tá falando sobre o instituto, da onde eles tiraram, falta de pesquisas e agendas políticas sobre esse assunto. Ó, principais encontros-chave, né? Recomendações sobre o que eles encontraram nesse estudo. Eu não consigo ler rápido aqui, gente, porque tá em inglês. Mas por que pesquisar casamentos de crianças e adolescentes no Brasil? Ó, Brasil está largamente longe de discussões globais sobre esse assunto. Então, gente, ó, infelizmente, mais uma pauta aí que muitos dos nossos governos não se interessam.
E aí, nesse estudo, porque provavelmente alguém já traduziu pra antes de eu colocar aqui, porque não tem como eu ficar descendo as 148 páginas pra vocês, lendo e traduzindo agora. O elemento racial e o recorte de classe social têm papel fundamental na definição da vida dessas meninas. Ó, então, o que isso quer dizer? A maioria delas são pretas ou pardas e moradoras de regiões pobres dos centros urbanos, provavelmente as favelas e zonas rurais. Porque a gente sabe que o Brasil, metade da nossa população é preta ou parda, mas isso não funciona quando a gente se fala de distribuição de renda. Então é um recorte que a gente não pode deixar de falar. Inclusive, segundo uma pesquisa sobre a percepção do corpo de crianças negras publicada pela Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, meninas pretas são consideradas menos inocentes, mais maduras, mais sabidas sobre sexo e mais autossuficientes que crianças brancas. Nessa lógica perversa e racista que ainda domina, é o mesmo que dizer que estão prontas para casar. E quem casava muito cedo? Sociedade colonial no Brasil. O homem esposava a escrava, às vezes as escravas tinham muitos filhos, e aí o patrão ia vivendo nessa cadeia de incestos, de abusos. A gente acha, gente, que a gente mudou em alguns aspectos, mas em outros, esses conceitos, ó, ainda não foram desconstruídos. E tem muita gente que fala, mas o racismo é mimimi, mas isso não existe. E, gente, dados, só a gente pegar e interpretar. E pesquisas, tá? Tá escrito aqui, né? Aonde já se viu achar que uma criança é menos inocente, é mais madura, mais sabida sobre sexo, autossuficiente, e o futuro dessa criança, gente. Olha como que a gente tá tratando, e tem que ter esse recorte social, tem que ter esse recorte racial. Isso aqui, ó, desci no Instagram esses dias, eu dei like. Pra quem não conhece, essa página chama História Fotografada, eu acho muito interessante. As legendas estão em inglês, mas depois é só a gente traduzir no tradutor. Uma menina de 11 anos em Ghor, província no Afeganistão, senta ao lado do seu marido, estimado em ter lá pelos seus 40 anos, no dia da cerimônia de noivado deles, brevemente antes do casamento dos dois em 2005. Então, é isso. Essa é a imagem que eu deixo pra vocês. E aí, pra gente contextualizar, o que tá acontecendo com as mulheres agora no Afeganistão, já que, coincidentemente, essa foto apareceu do Afeganistão. Tá? A situação aqui na época, em 2005, já era ruim, né? Porque uma criança de 11 anos casar com um cara aos 40 anos de idade, a gente sabe muito bem que não foi ela que decidiu isso. Mas que aqui a gente não tá pra criticar essas leis, eles mesmos que têm que criticar, e os órgãos governamentais e internacionais e uma ONU, enfim, aqui a gente tá pra falar que é errado e compartilhar essa situação. Mas, infelizmente, aqui a gente só posso trazer aqui pra vocês. Eu não tenho o poder de mudar isso. Mas, trazendo a informação. Agora, tá pior ainda. Porque a gente sabe que os talibãs extremistas assumiram o poder na base da violência. Tomaram 34 capitais das províncias. 31 de 34 capitais das províncias do Afeganistão já foram tomadas. E essa é uma situação de terror para muitos homens. Mas imaginam agora, alguma das regras impostas às mulheres pelos talibãs. As mulheres não podem trabalhar fora de casa. Completa proibição de qualquer atividade das mulheres fora de casa, a não ser acompanhadas pelo pai, marido e irmão. Proibição de fazer qualquer negócio com homens. Proibição de serem tratadas por médicos homens. E a gente sabe que as mulheres lá também não podem estudar, ou seja, elas só podem ser tratadas por mulheres médicas, que provavelmente também não estudaram completamente como um médico. Ou seja, que tipo de assistência médica elas estão tendo. Proibição de rir em voz alta. Nenhum estranho deve ouvir a voz de uma mulher. Proibição de usar sapatos de salto que possam provocar som ao andar. Proibição de andar num táxi sem o consentimento de um pai, marido ou irmão. Proibição de praticar esportes. Proibição de aparecer no rádio, televisão, reunião pública de qualquer tipo. Obrigatoriedade de usar a burca completa, e isso já faz parte da cultura deles. Eu não sei se antes do Talibã, porque tem vários tipos de burca, né? Só os olhos ou o rosto todo, eu não sei qual parte mudou aí.
Proibição de estudar em escolas e universidades. As escolas das mulheres foram convertidas em seminários religiosos. E aqui a gente sabe que as leis que já tinham no Afeganistão, que já eram bastante sexistas e repressoras das mulheres, agora não existem mais essas leis, tá, gente? Elas são fundamentadas na Sharia, que é a interpretação mais radical do Alcorão deles. Açoites, espancamentos e abusos verbais contra as mulheres que não se vistam ou não se portem de acordo com essas leis. Proibição de usar roupa com cores vistosas, porque elas são cores sexualmente atrativas. Açoites em público contra mulheres que mostrem os tornozelos. Proibição de uso de maquiagens ou aquelas que já pintaram as unhas, tiveram os dedos amputados. Apedrejamento público àquelas acusadas de adultério, porque a gente sabe que também o homem não vai ser julgado, então a mulher ela vai sofrer. Enfim, gente, proibição de se fotografarem ou filmarem. Opacidade obrigatória de todas as janelas para que as mulheres não possam ser vistas. Então, aqui nesse link, por exemplo, ó, tem instituições, ó, Cruz Vermelha, Mercy Corps, Ações de Refugiados, Unicef, Action Aid, que realmente estão tentando lá trazer um pouco de dignidade para essas mulheres, porque eu nem sei que tipo de vida é essa. Vamos entrar na visão espírita, então, portanto. No Livro dos Espíritos, a gente tem várias informações aqui, tá, gente? A gente tem o Livro dos Espíritos, a gente tem no Evangelho, mas eu vou trazer um apanhado. Aqui a gente falou, gente, muito de casamento, muito sobre as leis, mas o mais importante até agora que a gente não falou foi do amor. Então, vamos lá. No Livro dos Espíritos, no capítulo 4, nós temos a lei de reprodução, casamento e celibato. Começa da questão 695 para baixo. O que é o casamento, considerado na visão do espírita? O casamento é um progresso na marcha da humanidade. E sua abolição seria um regresso. A gente voltaria à vida dos animais. Eu não vou ler a pergunta e a resposta, tá? Eu fiz um apanhado. O casamento estabelece a sociedade fraterna, em negrito, entre os povos. Então, aqui a gente já viu que isso aí que tá acontecendo não é casamento, isso é um abuso. A indissolubilidade absoluta do casamento, ou seja, a divisão, né, a separação do casamento, só é observada nas leis humanas. As leis da natureza são imutáveis, indissolúveis. Então, aqui a gente vê que essa divisão, quando a gente dá, né, quando tem um divórcio aqui na Terra, é porque já estava separado espiritualmente. As leis humanas só seguiram aquilo ali. Mas no que se trata, no amor verdadeiro e recíproco, que é natural, que é a lei de Deus pautada nesse conceito da lei do amor, aí não tem essa divisão. Não existe divórcio no mundo espiritual. Eles fazem uma pergunta: o celibato voluntário agrada a Deus, a pessoa que opta por conta própria não se casar e ter filhos? Aí eles falam: não, esses vivem por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. E aí os espíritos perguntam de novo, né? Mas é aqueles que se voltam para o serviço humanitário, se sacrificam, colocam o outro à frente de si mesmos. E aí os espíritos respondem: não é esse caso. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Então, gente, tudo é a intenção. Tudo é a intenção com qual você vai procurar o seu esposo, no qual você vai decidir construir um futuro, no qual você vai apostar nesse relacionamento, no qual você vai decidir ter filhos com essa pessoa, né? A igualdade numérica dos povos faz com que percebamos que devamos nos unir. Tudo na natureza tem um fim. Então, a gente tem o quê? 7 bilhões de pessoas, mais ou menos a mesma quantidade entre homens e mulheres. Então, aqui ele não falou que seriam mulheres com homens, homens com homens, mulheres com mulheres, mas tudo na natureza tem um fim, né? No livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, a gente tem o estudo 18, que fala Espiritismo e Lar. E aqui ele fala sobre a classificação dos casamentos. Esse é um livro da FEB, tá, gente? Aqui nós temos os casamentos acidentais, que foram encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea sem qualquer ascendente espiritual. Ou seja, pessoas que veem esse casamento como um negócio, ou veem o casamento como puramente satisfação sensorial, sexual,
ou pessoas que acham que aquela vai ser uma decisão e às vezes se precipitam, não chegam a conhecer a pessoa inteiramente. Então é uma atração momentânea, não tem uma espiritualidade regendo aquela união. Eu tô com esse texto aqui ainda. Deixa eu ver se eu acho que alguma vez. Ó, aqui nesse texto ele fala: algumas vezes o lar é um santuário, um templo, onde as almas engrandecidas, pela legítima compreensão, exaltam a glória suprema do amor sublimado. Em sua maioria, porém, os lares são cadinhos purificadores, onde, sob o calor de rudes provas e dolorosos testemunhos, espíritos frágeis caminham vagarosamente na direção do mais alto. Então, gente, nós somos espíritos muito atrasados. A gente viu aqui situações ainda que existem espíritos mais atrasados ainda, mas no padrão geral da Terra, nós somos espíritos muito atrasados. Então, se nós já temos essa consciência e essa conversa que a gente está tendo aqui agora, vamos valorizar o nosso casamento, o nosso compromisso, porque a gente sabe que, infelizmente, não são todas as pessoas que têm essa escolha. Ó, casamentos provacionais. Reencontro de almas para ajustes necessários à evolução de ambos. Então, poderia ser o caso lá do Nelson Rodrigues, os dois se pegando para se matar. E aí seria uma prova de paciência, de orgulho, de caridade para ambos os casos, para ambas as pessoas, né? Então, quanto aos provacionais, em que duas almas se reencontram em processo de reajustamento necessário ao crescimento espiritual, esses são os mais frequentes. A maioria dos casamentos obedecem, sem nenhuma dúvida, a esse desiderato. Por isso existem tantos lares onde reina desarmonia, onde impera a desconfiança, onde os conflitos morais se transformam tantas vezes em dolorosas tragédias. Deus uniu-os através das leis do mundo, a fim de que, pelo convívio diário, a lei maior de fraternidade fosse por eles exercidas nas lutas comuns. E isso eu posso falar do meu casamento propriamente dito, porque eu, quando namorava o meu esposo, e a gente já se amou, já se ama e já se respeita desde o início do nosso relacionamento, quando a gente se casa, aí mais do que nunca a gente tem que colocar esse amor e esse respeito em prática, porque o casamento força você a conviver com a pessoa, a aprender com aquela pessoa. Porque quando você é namorado, você vê de vez em quando, um dia sim, um dia não, dorme na casa, enfim, tá separado, mas quando você tá convivendo com aquela pessoa, a convivência, gente, ensina muito sobre o outro, mas ensina também sobre como você reage sobre o outro, né? Ensina muito sobre você mesmo. Então, são os acidentais, provacionais, sacrificiais, reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la, né? Vamos ver aqui. O espírito esclarecido, homem ou mulher, aprende a renunciar a benefício de sua paz e do seu reajuste. E ainda o faz porque tem a inabalável certeza de que, se fugir ao resgate, voltará amanhã na companhia daquele ou daquela de quem procura agora afastar-se. Esse aqui eu acho um mérito muito, muito grande, ainda mais que ele usa a palavra sacrifício. Ainda mais que a gente vê pessoas presas em casamentos infelizes. Mas aí, gente, não tem nada que resolva, por exemplo, uma terapia de casal, né? Ou uma terapia que a pessoa faz, se às vezes ela tá tentando, e aí ela não consegue ajudar a pessoa, porque a pessoa não quer ajuda. Aí eu acho que é bem melhor essa pessoa buscar a felicidade dela e tentar ajudar de outra forma, né? Mas o Espiritismo tá falando que é o reencontro de uma alma iluminada com a alma inferiorizada com o objetivo de redimi-la, ponto. Então, se ela se propôs nessa decisão, né, nessa prova, aí o espírito tem que suportar, pedir ajuda para suportar. Casamentos afins, reencontros de corações amigos para consolidação de afetos, né? Vamos lá. São espíritos que, pelo matrimônio no doce reduto do lar, consolidam velhos laços de afeição.
E por fim, temos os casamentos que denominamos os transcendentes, né? Almas engrandecidas no amor fraterno e que se reencontram no plano físico para grandes realizações de interesse geral, né? A vida desses casais encerra uma finalidade superior. O ideal do bem enche-lhes as horas e os minutos. Eles buscam fazer realizações, né? Proposições de realizações imortais. Então, foi o que minha mãe falou, questão de tempo e maturidade. Cada pessoa tem o seu tempo, tem a sua maturidade, a gente não pode exigir isso do outro, né? A gente pode buscar a nossa mudança. No livro Vida e Sexo de Emmanuel, a gente também tem a passagem sobre o casamento. As frases são: duas criaturas que se confiam uma a outra, confiar. Então aqui a gente tá a palavra confiar. Então, quando o casamento ele é baseado na desconfiança, no medo, no julgamento, na traição, gente, aí é muito fácil ruir, né? No campo da assistência mútua, o ideal é que seja isso, porque às vezes a gente vê pessoas que estão lutando por um casamento sozinhas, quando o outro não tem a menor responsabilidade, o menor compromisso. Então, aí a pessoa que está lutando, faça o que possa fazer com a consciência limpa. Essa união reflete as leis divinas, permitindo que seja dado um coração para outro coração. Eu achei muito bonito isso. Na criação e desenvolvimento de valores para a vida. É imperioso que se baseie na responsabilidade recíproca. Eu destaquei isso de novo. E mais embaixo ele fala: ninguém fere a alguém sem ferir a si mesmo. Então, gente, o espiritismo, ele é uma roda. Hoje a gente tá num casamento com uma pessoa, se não der certo, a gente vai ter que vir nessa provação em uma vida diferente, provavelmente passando pela mesma situação ou, quiçá, um desafio maior se a gente falhar. Então, o espiritismo, a intenção do espiritismo é: não esmoreça, continue. Continue, porque aí você vai entender os propósitos. Então, é muito difícil a gente entender todos esses conceitos que a gente falou aqui agora, mas nós podemos lutar para um mundo mais justo, um mundo mais igualitário, um mundo mais paciente, um mundo mais fraterno, né? Milhões de almas jazem no planeta, arraigadas a débitos escabrosos, perante a lei de causa e efeito, ainda inclinadas ao desequilíbrio e ao abuso. Então, às vezes, você busca um casamento, vejo, assim, pessoas que buscam um relacionamento com outras intenções que não sejam o engrandecimento pessoal, né? Um engrandecimento, um crescimento emocional, às vezes pensando só em favores, ou na satisfação, ou em vingança, ou no ego mesmo. É muito fácil que esse casamento seja inclinado ao desequilíbrio, não dê certo. Não existem no mundo, olha, gente, olha isso. Não existem no mundo conjugações afetivas, sejam quais elas forem, ou seja, todos esses tipos de casamento que a gente falou antes, sem raízes nos princípios kármicos, tudo em negrito, nos quais nossas responsabilidades são esposadas em comum. Então, o relacionamento que eu tenho hoje com meu marido foi construído no passado, porque a gente tem uma afinidade muito grande. Nós podemos não ter uma dívida kármica, mas podemos ter um relacionamento kármico, raízes, um passado, né? Então, que a gente encontre pessoas que nos seja dada essa misericórdia, de pessoas que nos impulsionem o crescimento, porque desafios a gente vai ter, não vai ser fácil. Aqui tá o livro Vida e Sexo, tá, gente? Se vocês não conhecem, questão 7, casamento, ok? Bom, queria compartilhar com vocês antes da gente encerrar. Eu coloquei aqui o título Uma Psicografia de Amor, que foi a psicografia que a minha avó materna mandou pra minha família no dia do meu casamento. Ela já tinha desencarnado. Na verdade, todos os meus avós, maternos e paternos, já tinham desencarnado. E aí ela mandou essa psicografia no dia do meu casamento. Meu pai psicografou ela. Meu pai foi o médium. E aí eu quero compartilhar com você algumas coisas que ela disse. O nome dela era Sônia. Querida netinha Melissa, agradeço a Deus a oportunidade de estar contigo nessa data tão especial.
O casamento que se inicia é a consumação de compromisso assumido na espiritualidade. Compromisso assumido em nome do amor e da elevação espiritual. Lembro-me de você pequenininha brincando de mamãe e filhinha. E te dizia, um dia esse sonho será realidade. Isso é verdade, eu e minha prima a gente brincava muito. A realidade pede que vocês avancem sustentados pelo amor puro, por esse hálito divino que enobrece as almas. Então, gente, a gente tem que encontrar o amor. Se a gente ficar procurando todos esses conceitos que a gente tentou desconstruir hoje, contemporâneos, muito se falou ali, mas de amor não tem nada. Diga ao nosso Vitor que o amamos como se fosse nosso netinho de outrora. Vovó Jane vos transmite votos de paz porque ele chegou sem pedir licença. E isso é verdade, é uma coisa que ela sempre me falava, porque o Vitor foi meu primeiro namorado. E do nada, muitas coisas se desenrolaram. Do nada, né? O acaso não existe. Mas muitas coisas se desenrolaram e o nosso relacionamento aconteceu muito rápido, foi muito intenso. A gente namorou, sempre se gostou muito. O amor divino é tal qual semente que aguarda o desenvolvimento em terra profícua. Sigam adiante confiantes. A serenidade se traduz em tranquilidade para o espírito imortal. Caminhem firmes e resolutos. Perdoar, amar, esquecer toda a sombra do mal, banir do coração a incompreensão, porque ela é espinheiro que não devemos acalentar. A vida é bela e o futuro radioso vos aguarda. Semeiem a caridade sempre. A linguagem se modifica de acordo com o ambiente e a cultura, mas o amor puro que se expressa no amor ao próximo é farol que iluminará seus passos, porque a gente se mudou aqui para Polônia. Vovô João manda sua bênção, muita luz daquela que os acompanha e vela por vós. Sigam sem medo e com fé da vozinha que os amará sempre, Sônia Carise Pereira. Então, gente, não tem nada nessa psicografia aqui que seja exclusivamente para Melissa Carise Pereira Neves. Todo mundo pode se espelhar nessas palavras que estão escritas aqui. Foi um compromisso assumido na espiritualidade, nos quais eu e meu marido a gente aprende, se esforça todos os dias. E o que eu espero do meu casamento? Ele tá aqui, mas ele vai ouvir. O que eu espero do meu casamento? E como eu cultivo o meu casamento? Eu respeito as crenças do meu esposo, a individualidade, a identidade, o espaço do meu esposo. Nem sempre, todos os dias, a gente consegue fazer isso. Nós não somos perfeitos. Mas o Vitor me ensinou muita coisa. Eu sou uma pessoa muito diferente. Então, esse casamento somou a minha vida. Eu sou outra pessoa desde que eu conheci ele. Nós temos confiança um no outro. Nós nos apoiamos e temos um alicerce um no outro, seja moral, espiritual, pessoal, financeiro. O comprometimento com o meu melhoramento pessoal, porque eu não exijo a mudança do Vitor, mas eu busco mudar aquilo que eu não gosto em mim. Eu busquei a terapia e intervenção profissional e médica quando foi necessário para mim, e ele o mesmo, porque muitas coisas a gente despeja em outra pessoa e aquilo ali é papel de um profissional qualificado. Eu tenho um elo e um compromisso muito grande com a família do meu marido e ele o mesmo com os meus pais, porque a gente se respeita muito. Meus pais tratam ele como um filho e é assim que eu me sinto também com os pais dele. Nós evitamos os conflitos sempre que possível, quando a gente vê que aquela discussão ali não vai levar em nada. E a gente aprendeu a não discutir de cabeça quente. Se a gente tá muito irritado, a gente não gostou de uma situação, eu prefiro guardar, esperar e pensar um pouco naquilo antes de levar aquilo pra frente, porque pode piorar, pode escalar pra uma situação pior. Evitar dormir, assim, se não discutir naquela hora, mas evitar levar a discussão para outro dia, assim, tentar concordar em alguma coisa dessa discussão, para que a gente não arraste ela. Eu odeio dormir brigada com ele odeia dormir brigado comigo. E ao final, aproveitar todos os dias que nós temos com muito amor e muito carinho, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem junto, já que essa vida é um sopro, né? E eu queria agradecer aqui ele, que eu coloquei uma fotinha dele aqui. Eu coloquei: obrigada, Vitor, por ser parte crucial na minha caminhada e no meu crescimento espiritual. E por tratar a nossa história de amor de forma tão especial. Eu botei uma foto minha. Obrigada. Então, gente, quando eu falo do meu marido, eu falo do que tá no fundo do meu coração. Eu sei que
nem sempre as pessoas têm a sorte de ter um companheiro como que eu tenho. Às vezes as pessoas têm missões diferentes, como a gente viu aqui nos outros tipos de casamento. Mas se a gente tem essa pessoa ao nosso lado, ou mesmo que a gente não tenha, vamos aproveitar o que aquela pessoa tem para ensinar pra gente, porque ninguém é perfeito. E a gente pode aprender um pouco todos os dias. E é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje. Fiquei um pouco emocionada. Tá bom, gente? Vamos encerrar então o nosso estudo. Pegaram a água aí de vocês. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos na noite de hoje, nos quais os espíritos amigos vieram nos assistir nesse momento, que a espiritualidade veio nos inspirar, veio nos explicar, esclarecer um pouco sobre esse tema tão importante, esse compromisso tão importante que é o casamento. Que nós saibamos olhar para as pessoas com mais carinho, com mais respeito, com menos julgamentos, com mais empatia, que é o que está faltando no nosso dia a dia, na nossa sociedade, com a nossa família, de modo geral. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estiveram aqui hoje conosco, também aquelas que não puderam estar conosco na noite de hoje. Mais uma vez agradecemos a presença de todos, abençoa os nossos lares e nos despeça em paz, dizendo graças a Deus. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos e a contribuição de todos no estudo da noite de hoje. Quinta-feira a gente tem mais aqui com o papai, no mesmo horário. Só confirmar o tema aqui pra vocês, que é Na Hora do Perigo, que ele tá seguindo o livro que ele tá lendo. Encontro marcado. Beleza, gente? Beijo pra todos vocês, fiquem com Deus e até quinta-feira no mesmo horário. Tchauzinho.